Irmãos, somos gratos a Deus por Ele nos trazer até aqui, nos conceder esta oportunidade de trazer a palavra. Sabemos que é de grande preciosidade a palavra de Deus e é com responsabilidade que chegamos até aqui. Trazendo um abraço da Igreja Central Presbiteriana ali em Caruaru, onde exercemos o ministério de presbítero. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, e vamos fazer esta leitura do capítulo 2, dos versos 12 ao 14. Primeira Epístola de João, capítulo 2, de 12 a 14. Vamos fazer esta leitura em conjunto. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Todos. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui nesta casa separada para adorarmos a Ti, Senhor, neste dia santificado ao Teu nome. Pedimos, ó Deus, capacita a Teu servo, tem piedade de nós, Senhor, ser com aqueles ouvintes, ó Deus, que possamos estar aplicando a Tua palavra em terreno rochoso, que vindo às intempéries da vida, ó Senhor, Tu estarás sustentando a nossa casa, a nossa mente, para que possamos vencer no dia mau o nosso inimigo das nossas almas. E aquilo que já meditamos no nosso coração, possamos aplicar nas nossas palavras, pois Tu és o nosso Redentor, o nosso Deus forte, essa rocha eterna, a quem oramos neste momento. Amém. Queremos trazer aos irmãos esse texto que nos traz uma maturidade da igreja. E antes de qualquer coisa, eu queria trazer dois exemplos de maturidade de irmãos que levaram a sério a palavra de Deus. Um deles é missionário que viveu nos anos 40 e 60, o Abelardo, que era um guarda da SUCAM, que saía de casa em casa vacinando, e plantou várias igrejas ali num tempo muito árduo, com certeza aqui também, de perseguição da igreja, onde tivemos a morte do presbítero Manuel Vilela, que foi a mando do padre. Isso está registrado na história de São Bento do Una por uma professora Ivete, e onde ela afirma que o padre mandou assassinar o missionário Dr. Botla. E chegando lá, o assassino, quando ia traspassar com a sua faca, o Manuel Vilela passou na frente e foi quem morreu naquele dia de sábado de feira. Então, o Abelardo foi este missionário que viveu nesta forma. Durante o dia se construía o alicerce da igreja, Garanhuns, São Bento do Una, era
tido como bem aceso isto, né, no tempo, e à noite destruíam esse fundamento. Era esta época. E ele foi convidado a pregar numa vila de uma fazenda, que os irmãos ali que chamaram ele já alertaram, dizendo que ele fosse prevenido, porque o fazendeiro não queria a religião dos crentes, dos bodes ali de maneira nenhuma. Então ele pediu à igreja jejum durante a semana e oraram. E sabemos que no dia da pregação, ali, com certeza, talvez um sábado, ele percebeu o ambiente pesado. 2 homens chegaram e ele foi e disse: olha, não façam nada enquanto Deus não mandar o recado para vocês. Eu tenho um recado especial de Deus para vocês. E aí eu tenho uma outra história que aconteceu em Goiás, que foi de um médico que levou também o evangelho a sério, com maturidade. E ele percebeu, ao se movimentar para o trabalho durante a semana, uma família que estava mendigando, e ele se dispôs a ajudar esta família. E desta forma, ele, aos domingos, dominicalmente, ele levava uma ceia àquela família e fazia ali um culto devocional com aqueles 4 irmãos. Era uma viúva. E em seguida empregou, ele tinha um consultório médico, uma clínica, empregou aquela senhora e participou da educação dos filhos. Então temos aqui que Deus chama a igreja para uma vida de maturidade. Há uma necessidade de que o próprio Cristo Jesus, no seu ministério de 3 anos, ele separa 12 homens. Não é por acaso. Ele, por algum momento, a gente sabe que ele investiu muito na multidão, mas a prioridade dele foi os 12 discípulos. Fazia, operava milagres, Caná da Galileia, ressuscitava, multiplicava pães e mostrava aos discípulos quem de fato ele era. Era tanto isso que ele estava preocupado com esta posição teológica, bíblica dos seus discípulos, que ele pergunta: o que é que diz o povo quem eu sou? E Pedro toma sempre à frente e diz: não, diz que tu é Elias, um dos profetas, mas eu quero saber de vocês, o que é que dizem que eu sou? Então Pedro, com a revelação do Espírito Santo, disse: tu és o Deus, o Filho eterno, Deus vivo. Então esta a verdade que nós temos que ter, de que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de boas novas, de anúncio de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também o Evangelho de Deus é um discipulado que nos leva a este entendimento. E a igreja, ela faz parte desse ministério. É tanto que Lucas 6, 12 a 16, Jesus investe uma noite de oração. E ele vai dizer que ele subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. O versículo 13, quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome aos apóstolos, a estes 12. Simão, que pôs o nome de Pedro,
o seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, 12 homens para a missão. A igreja, o próprio nome já diz, eclésia, que é chamado para fora, é um ajuntamento, ela é militante, ela é um exército, triunfante quando parte, mas aqui ela é militante. Então, esta igreja, ela tem que ter o SOS, um pronto-socorro, mas ela não pode viver do mimimi, ela tem que operar, ela tem que não viver só de ouvinte, mas de praticar este evangelho. E esta igreja, ela tem que ser uma igreja batalhadora, que cure suas feridas, os psíquicos, mas que abrace o evangelho, abrace a causa. Pois é mandamento do Senhor, é uma autoridade instituída por Deus, o Cristo, o Deus homem, mas é uma autoridade da Trindade, né? Toda autoridade me foi constituída no céu e debaixo da terra, para que vocês, indo, batizem e proclamem o evangelho a toda criatura. Esperai em Jerusalém até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. Então, nesta forma que entendemos a maturidade cristã, esse princípio que João vai nos chamar a atenção desses 3 princípios de maturidade. E exploramos, sim, a maturidade tradicional, onde elegemos um conselho, uma autoridade da Igreja Presbiteriana, que tem essa representação democrática, e elegemos o pastor como condutor deste rebanho, mas também temos o desenvolvimento, como o apóstolo Paulo ali na igreja de Coríntios, dos dons, os dons de mestre, os dons de cura, os dons da profecia da palavra de Deus, esses dons que ainda hoje permanecem em nossos meios, e também, além de tudo, além deste envolvimento tradicional da igreja, como também os dons, mas também esse vida a vida, esse onde eu tenho um olhar clínico, um olhar de ver o meu próximo, não só no acolhimento. A gente percebe que os irmãos são acolhedores, de fato, mas além de acolher, esse que percebe o olhar clínico espiritual na vida do próximo, daquele que está ao seu lado, para que possamos prestar contas diante desta maturidade, diante do nosso Deus. Então, essa questão até do aconselhamento, da questão nootética, que as igrejas têm perdido um pouco este valor, mas no confronto deixando a questão um pouco das filosofias, da psicologia que temos, a ciência, mas a igreja seja essa participação maior nesta questão do aconselhamento, nesta ruminar a palavra de Deus durante o domingo, durante a semana. Tem um presbítero lá da nossa igreja que nos chama sempre a atenção desta questão de sermos como o bovino, um ruminante, que ouvimos a palavra na escola dominical, na pregação, e continuamos no lar, na hora do almoço e com os filhos. Então, essa questão de que esse amadurecimento da palavra de Deus seja uma construção diária nas nossas vidas, não só com o confronto, mas com essa questão da preocupação
de estabelecer essa conexão emocional do dia a dia que aquele médico trouxe na sua experiência evangelística ali com aquela família. E é tanto que Tiago, no capítulo 1, verso 23 a 25, ele diz: compara quem apenas ouve a palavra, mas não a pratica. Há alguém que se olha no espelho e logo esquece de sua aparência. Em contraste, quem observa e persevera nos ensinos de Deus, ele constrói um abençoado e uma aplicação no seu coração, na sua mente do verdadeiro Cristo. E isso provoca uma mudança nas vidas das pessoas, porque vão ser implementados com a sabedoria de Deus e restaurados com o poder do Espírito Santo nessa a demonstração do dia a dia. Provérbios 2:20 traz bem esta palavra de conclusiva aqui, neste ambiente salutar do aconselhamento bíblico dentro das igrejas. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Provérbios 2:20. E Oséias nos chama a atenção diante desta maturidade cristã. Capítulo 6, verso 3, um texto muito conhecido do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, meus queridos, a maturidade, ela nos traz, como igreja, até mesmo a maturidade eclesiástica. Essa maturidade de que o que ligarmos aqui, estaremos ligando nos céus. A disciplina, a demonstração é necessária e se faz parte, primeiramente, do rebanho, das ovelhas, na condução, lógico, e na administração do pastor da igreja. E Charles Spurgeon, ele enfatiza a importância dessa busca da demonstração na oração e na ação do Espírito Santo de Deus, e nesse exercício da autoridade constituída a igreja, que aquilo que ligarmos aqui na terra, Deus estará ligando nos céus, porque a igreja fará maiores obras do que Cristo. Que maiores obras podemos fazer do que Cristo? Senão o evangelho que os anjos anelaram, e Deus deu com poder e glória à igreja. E é nessa abordagem, meus queridos, que temos esta preocupação do apóstolo João aqui, no seu segundo capítulo, que ele vai afirmar que essa verdade, ele traz três verdades, traz três princípios da maturidade que a igreja tem que construir em cima, montar em cima como base. Assim como Cristo é essa pedra angular, que ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, uma areia grossa, mas esta pedra que sou eu, sou a pedra angular, e o edifício estará sobre a minha base, e os apóstolos, estas pedras iniciais desta construção, e a igreja, este grande edifício. E é dentro destas provas doutrinárias que o apóstolo João traz e nos fala que devemos beber este leite genuíno, não o leite que não traz, alimento sólido, mas o leite genuíno, que é o alimento sólido para a nossa edificação. O texto lá de 1 Coríntios 3:2 diz
que o leite vulnerável, o apóstolo Paulo deu a beber aos coríntios, mas eles não puderam suportar o alimento sólido porque ainda eram carnais. E o apóstolo Paulo passa por essa experiência de como menino raciocinava, como menino pensava, mas quando se tornou maduro, ele viu a possibilidade de ser inspirado por Deus e ser usado com as mãos poderosas. A gente lembra rápido dessa construção do apóstolo Paulo em Isaías, que foi citado na liturgia pelo pastor Laurindo, quando afirma que Isaías, no capítulo 6, ele vê a morte do rei Uzias e lamenta, mas ele, acima de tudo, daquele momento vulnerável, ele vê o rei dos reis, o senhor dos senhores, habitando no trono soberano, onde os anjos, serafins e querubins precisavam, anjos especiais para adorar a Deus, mas mesmo assim precisavam de 3 asas duplas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto e 2 o corpo, e adoravam o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Essa trindade triuna em Cristo Jesus. E ele dizia, ele clamava: eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas Deus sai lá da sua santidade e purifica os seus lábios. E a resposta de Isaías foi: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta mesma resposta que o apóstolo Paulo tem este sentimento de perceber, de que mesmo quando era menino, pensava, agia e refletia como menino, mas agora, sendo maduro, ele age dentro do supremo amor que é Cristo Jesus. E aqui o apóstolo João, ele nos chama esta atenção desta maturidade. No versículo 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E nesta primeira questão da maturidade, ele traz: filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Aqui está o primeiro fundamento da igreja, desta maturidade, conhecimento de quem é Deus. E sabemos que para conhecer a Deus, precisamos reconhecer até de antemão quem somos. E Efésios, não só Gênesis lá no capítulo 3,15, quando anuncia o proto-evangelho, que somos da descendência satânica, mas há um reforço do apóstolo Paulo no capítulo 2, quando ele diz que somos da natureza, pertencemos, éramos como os demais, vivíamos em delitos e pecados e a nossa natureza era satânica. E, de fato, quando temos esta responsabilidade de entender que o chamado também é para os ímpios, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Os ímpios na relação do lapso, mesmo tendo a imagem e semelhança de Deus no caráter e na inteligência, não de Deus, porque os céus dos céus, assim como diz os céus da terra, a inteligência de Deus não se compara com a nossa, mas a responsabilidade dos ímpios diante de Deus é tamanha, porque tem a imagem, Romanos 2,15 diz que há um tribunal de Cristo na mente de todos. Temos também um evangelho geral, a revelação universal, que os céus proclamam e o firmamento anuncia obras das suas mãos. E Paulo vai relatar esse capítulo 19 de Salmo, dizendo que este evangelho foi proclamado, mas não deram ouvidos. Então, tem a responsabilidade os ímpios. Quanto mais nós, como igreja santa do Senhor, separada,
Santificai a Cristo o Senhor. 1 Pedro 3,15 vai dizer: antes de qualquer coisa, santificai a Cristo, sem a qual ninguém verá o Senhor, para responder a todo quanto pedir razão da esperança que há em nós. Então há uma responsabilidade também nossa, como igreja do Senhor, para estar preparado, para conhecer este Deus que nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Este Deus que se revela no capítulo 2, na sequência de Efésios, quando vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, Ele nos deu a fé, nos deu a graça, é por ela que somos salvos em Cristo Jesus. E no verso 10 ele conclui dizendo: pois agora vocês são feituras, criados em Deus, feituras em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso a carta, essa epístola de Paulo aos Efésios, ela trata com a igreja. Ela vai dizer: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que tratava mal o seu servo, agora trate bem o seu servo, faça como se estivesse fazendo para Deus. O relacionamento do lar tem que ser como o exemplo maior de Cristo, pois o homem é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E é com um amor sacrificial. Eu sei que é difícil, eu sei que ainda não é perfeito, mas tem um padrão para observarmos como fiéis dispenseiros de Cristo Jesus. E a mulher submissa na missão deste marido. E assim, este conhecimento de Deus nos levará àquele conhecimento do próprio Cristo, quando Ele reduz e resume, não reduz, mas resume, os 10 mandamentos, e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isto, estaremos conhecendo aquele que é o nosso Deus, o nosso libertador. Por isso, o apóstolo João aqui, não na questão etária de filhinhos, de pais, de jovens, mas de uma questão de maturidade, de trazer amorosamente, porque é este o título que ele vai aplicando em toda a sua carta. E ele vai dizendo: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados pelo meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais maduros, filhinhos maduros, vocês conhecem o Pai eterno. Filhinhos, agora pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E João aqui no início do versículo, foi citado também aqui na nossa liturgia, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, temos visto, temos contemplado, temos apalpado, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é este verbo da vida? Esta palavra, o Logos, que estava com Deus, era o próprio Deus. No princípio lá, quando Deus estabelece este princípio da criação, Ele já era antes de todas as eras, de todas as coisas, porque João capítulo 5, capítulo 6, que diga, verso 26, vai dizer que há 2 autoexistentes no mundo que não houveram existência. Quando sua criança perguntar: quem foi que fez Deus? Você responda: Deus é autoexistente. Assim permitiu que o seu filho seja autoexistente. Deus é espírito e verdade, e ninguém jamais viu a Deus. Mas no capítulo 1 de João, verso 18, diz que Deus o revelou. Esse Deus unigênito foi quem revelou o Deus invisível, se tornou visível. Este que o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, glória única de Deus Pai. O Deus único, o Deus Filho, o Deus homem habitou entre nós e vimos pela fé. Nós vemos hoje pela fé, recebemos pela fé esse unigênito de Deus Pai, que é quem intercede por nós, que é quem redimiu e foi a nossa propiciação
por nossos pecados. Este que é o mediador, alto mediador, se sangue de bodes e carneiros, nos umbrais das casas livrou os primogênitos e toda a família. Imagine o sangue suficiente do sumo sacerdote de Cristo, que é Cristo Jesus, nos livrará de toda a maldição eterna. E é por este conhecimento, de sabermos quem Cristo é, o nosso Deus eterno, que existiu muito antes de Abraão, antes que os montes se fizessem por as suas mãos, porque nada do que foi feito se fez sem a sua autoridade, sem a sua palavra. Então, é este Deus que nos alimentamos da nossa maturidade para edificarmos a Igreja de Cristo aqui em Pirangi, aqui em Natal. Sim, meus irmãos, diante disto que o apóstolo João, ele acrescenta mais uma verdade diante desta maturidade, deste princípio, quando o verso 14 ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Há um conhecimento, tem que ter o conhecimento. Eu vos escrevo porque você conhece. Eu escrevo a palavra de Deus, esta palavra que foi inspirada por homens santos, de Gênesis a Apocalipse. Cremos na da parte literal de toda a Escritura. Se ela diz 6 dias, houve 6 dias, porque há uma promessa de Deus, assim como o sol nasce e se põe, tem a sua hora, Ele estabelece as suas promessas desde a eternidade. Por isso cremos que a nossa terra é uma terra jovem, de 7.000 anos, aí completando 7.000 anos. Cremos desta forma na palavra de Deus, cremos que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e cremos que aos jovens, eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esta aqui é a fase da maturidade que completa o conhecimento do Pai, conhecimento da eternidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa Trindade Santa que foi tão mexida diante dos séculos pelas heresias, que só muda de roupagem, mas sempre traz aí uma separação. Se Deus é o autor de todas as coisas e cremos que tudo é para a glória dele, então a instituição da Igreja Romana fez parte dessa separação do joio e do trigo. As heresias fazem parte. Aí está os testemunhos de Jeová, dizendo que o nosso Cristo é um Cristo numérico, é uma criação. Está aí os adventistas dizendo que Cristo é uma criação, é irmão de um anjo angelical, falando até do diabo, de Lúcifer, que tem parceria com o Cristo Jesus. Então, sabendo, porém, que Cristo, o nosso Cristo, é o Deus eterno. Isso é incontestável. É a união entre as duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza do homem em Cristo Jesus. São inseparáveis. É coigual. Hebreus 1, verso 3 vai dizer que Ele é a medida exata do ser de Deus. É o coigual, da mesma substância. Ele é o resplendor da glória de Deus, é o brilho máximo da glória de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não podemos duvidar disto, meus queridos. Ele é quem nos livra, é este que foi jovem na sua juventude, venceu o inimigo, venceu as trevas, venceu o diabo. Foi levado ao deserto depois de 40 dias de jejum. E ele suportou as agulhas ali do inimigo.
contestando, afirmando: tu não és Deus, tu estás com fome, tu não é homem, transforma essas pedras em pães, tu não és Deus, então desce aí, não está ordenado as tuas palavras, para que os teus anjos te amparem. Tu não és Deus, darei tudo, não precisa ir mais para a cruz, darei todo o universo a ti, darei os reinos da terra. Sim, meus irmãos, diante desta verdade, que devemos carregar a nossa maturidade para construirmos uma igreja edificada sobre a rocha, sabendo, porém, que o pecado, ele tem apenas mudado de nome, e o diabo usa as mesmas artimanhas que usou com os nossos primeiros pais, fazendo uma exegese do texto bíblico. Você vê que o diabo usa a mesma exegese, trazendo os textos bíblicos para mudar o modo operante dele, mas o pecado, ele não se modernizou. Ele apenas, a serpente, ela nega a Deus e tenta interpretar de uma forma nova o nosso Deus. Não é isto que Deus disse: Ele não vai te matar se comerdes do fruto do bem e do mal. Ele apenas não quer que você seja igual a Ele. Então, diante desta psicologia que resume o contexto bíblico, que a filosofia chama de hermenêutica, de interesse do texto bíblico para dividir essa interpretação e trazer razão para o pecado. É isso que temos visto nos nossos lares, filhos homossexuais trazendo a palavra de Deus para contestar e afirmar que eles estão certos. A filosofia, ela chama a hermenêutica bíblica para dar vazio aos seus sentimentos, às suas emoções. E o que ela traz, de fato, é uma rebelião contra Deus. A serpente moderna não afirma peque, mas exige que você traga uma nova interpretação e um novo Deus para a sua existência. Então, sempre trazendo aquilo que Tiago afirma, que o pecado nasce na nossa mente, é a cobiça, é a fonte dos desejos, e a proposta do diabo, de fato, não é negar a Deus, mas reescrever o que está escrito. Foi assim que ele fez com Adão, foi assim o que fez com Cristo Jesus. E o nosso Cristo, como diz aqui o capítulo 5 dessa epístola, ele vai dizer que no capítulo 5, versículo 4 e 5, ele vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A fé que vence o mundo. Por isso eu vos escrevo, porque sois fortes, porque o nosso Cristo, na sua juventude, nos 30 anos de idade, ele vence o maligno. E capítulo 8 e 9 do capítulo 1, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, uma condicional única, ao confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o nosso Deus que faz isso. Por isso Ele escreve também a nós que somos jovens na nossa juventude, porque temos vencido o maligno em Cristo Jesus, que é esse Cristo que vence e é a nossa vitória. Porque Ele vence, porque Ele é o Cristo. Na sequência aqui do capítulo 5, ele vai dizer que o tríplice testemunho de Cristo no céu, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Você se lembra de Nicodemos, quando Jesus diz, necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito? Jesus Cristo, quando os soldados, a profecia dizia que nenhum dos ossos de Cristo seriam quebrados, e os soldados chegaram para quebrar os ossos de Cristo, mas viram que ele já estava morto, e o que foi que eles fizeram com os ladrões? Quebraram os ossos, e de Cristo traspassaram a sua lança, e saiu de Cristo sangue e água. E João vai alertar a igreja, dizendo no capítulo 4, que a igreja tem um compromisso, a maturidade de discernir os espíritos, a mentes daqueles que são carnais, as mentes daqueles que pertencem ao diabo. E ele vai dizer, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Cristo Jesus saiu sangue e água do seu corpo, e o seu batismo é com sangue e água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Nascer da água do Cristo, batizado na morte de Cristo, a circuncisão, a cirurgia da morte de Cristo e a ressurreição, este não pode ver a Cristo. E Cristo veio com esta responsabilidade, este compromisso. Há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. E três que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três são unânimes no propósito. E o testemunho de Deus é maior do que o dos homens. Se Deus estabelece tribunais aqui na terra que servem de testemunho um só, já é um testemunho vivo. Imagina o testemunho do Deus eterno, aquele que crê no testemunho de Deus, que Cristo Jesus é o seu Filho. Este tem, não é terá, tem a vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Meus queridos, que Deus esteja nos abençoando diante desta verdade bíblica, desses três compartilhar da maturidade cristã na igreja do Senhor. Aos pais que conhecem a Deus, aos filhinhos que conhecem a Deus, aos pais que conhecem desde o princípio, e aos jovens que têm vencido o maligno e são fortes. E o testemunho daqueles dois irmãos, o Abelardo, que pediu para aqueles dois homens segurarem o momento a ouvirem a sua palavra, depois de transferir a palavra de Deus, de aplicar a palavra, houve conversão, e aqueles dois homens foram até a frente e mostraram as suas armas, que a mandado do fazendeiro vieram matá-lo. E também aquele médico que acompanhou aqueles filhos daquela senhora e deu proteção. Os seus filhos hoje
Uma delas é professora, tem advogado e tem médico, tem missionário dentro daqueles filhos que aquele médico acompanhou. Então, esta maturidade que a igreja do Senhor tem que ter. Maturidade ocular dentro do seu povo, maturidade externa para proclamar o Evangelho e essa maturidade do discipulado, da demonstração, de aplicar a palavra aos filhinhos, aos pais e aos jovens, para que esta palavra se torne viva e eficaz, não só trazendo esta verdade bíblica, mas essa verdade produza capacitação nas nossas vidas e essa capacitação traga a visão de prestação de conta diante de Deus, pois faz parte. Paulo diz que as nossas dores não são dores ainda de parto, e há também a responsabilidade de servir aqueles que nos orientam, os nossos guias, faz parte. Hebreus capítulo 13 vai dizer isto, que temos responsabilidade de orar pelos nossos guias, e que Deus esteja a confirmar e nos confrontar, levar-nos essa verdade, a capacitação, a uma prestação de conta e a uma missão com oração. Este é o momento de um discipulado verdadeiro, de capacitação e de maturidade que a Igreja do Senhor exercitou com os 12 apóstolos, e ela é viva e eficaz entre nós pela sua palavra. Que Deus esteja nos abençoar e nos dar essa inspiração de nos movermos na ação de Deus nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, somos gratos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida do Teu povo, porque Tu, no momento exato, ó Pai, Tu levantaste este povo para Te servir aqui. Que eles possam, ó Deus, ter esta verdade da Tua palavra nos seus corações e aplicar a semelhança de Isaías: envia-me a mim, eis-me aqui. Ó Deus, fica conosco, ser com cada um no seu retorno ao lar, é a nossa oração, e que a Tua palavra seja palavra forte, que vindo os vendavais, vindo as tempestades, os problemas mentais, os problemas de saúde, não sejamos abalados de um lado para outro, mas firmados na confiança de que as Tuas promessas jamais falharão, e que Tu és esse Deus que já levaste contigo todas as nossas enfermidades, e vivemos, ó Deus, para este encontro triunfal da Nova Jerusalém, adornada para nos receber e abraçarmos o nosso Cristo eternamente. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.